A paz do Senhor, igreja. Amém. Que coisa linda é poder ouvir Deus falar conosco. Eu me maravilho com o louvor santo, perfeito, de lábios puros, de coração sincero, de mente aberta, de coração pronto a receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite, porque eu creio que Deus fala pela palavra, mas Deus fala através dos louvores, e Deus tem falado nessa noite aqui, e eu tenho certeza que Ele tem tocado corações. Tem terra preparada aqui hoje, tem filho que vai voltar à casa do Pai, tem família que vai ser renovada, aleluia, aleluia, e nós vamos ser fortalecidos nele, porque Ele está na casa, Ele está aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, para todo sempre, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o verso 31, que nos diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 4, verso 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Eu gostaria ainda que os amados abram a sua Bíblia, no Evangelho de João, um livro um pouquinho, voltando ali um pouquinho, no Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 16, 17 e 18. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estamos um pouco resfriados, essa gripe tem pegado muitos de nós, principalmente os da melhor idade, né? São mais frágeis, aleluia. A gente pensa que ela está indo e ela está voltando e assim vai. Vamos ver então João 14, 16, 17 e 18, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Amém? Podeis assentar. Quero aqui agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar aqui pela terceira vez. A primeira vez que estive ministrando aqui em Cedro foi com o grupo de percussão. Ainda não era uma igreja tão linda quanto essa, mas viemos aqui, Deus se manifestou. Já vim aqui nessa igreja bonita junto com o pastor Júlio, e agora é a segunda vez que estamos aqui na coordenação dele aqui neste lugar. Pastor Júlio Mapra é um pastor que conhecemos há muitos anos, amigo do meu esposo, pastor Edecir também, e louvamos a Deus quando Ele nos convida, porque parece que a gente volta os anos, né? Os tempos bons, quando o pastor dirigia muitos setores grandes ali em Joinville, servo de Deus, homem de Deus, e a presença do Espírito Santo, ela era sempre presente, aleluia, por onde o servo do Senhor passava. Fico aqui feliz também de ver a pastora Normélia, sua esposa. Prazer revê-la, querida. É uma alegria ao nosso coração. E também rever alguns amigos que estão aqui. Andressa e o esposo, o Ivan, a Kate. Nós vamos dormir ali hoje. No hotel da casa da Andressa. E olha, ela é para receber, é maravilhosa. Então temos um carinho por ela, por esta família. Sempre compartilhamos oração. Aleluia. E também o Pedro, né? Pedro nos viu
quando aceitamos a Jesus. Ele estava ali no Itaú, igrejinha de madeira, pequenininha. E ele viu a nossa conversão, 42 anos de fé, vai fazer 43 anos. E 48, vamos fazer 49 anos de casado, no que vem é 50. Glória a Deus. E Deus tem nos mantido de pé, viu, irmão Pedro? Temos um carinho muito grande pela família Rebelo. E eu louvo pela presença do meu esposo aqui hoje, né? Me acompanhando, estando comigo, a gente podendo desfrutar das bênçãos de Deus. Quero aqui também agradecer toda a diretoria do Monte Sião, principalmente a irmã Júlia, né? Que é a irmã que a gente sempre entrava em contato. Também a irmã Elaine, a irmã Adriana, fazem parte da diretoria. Todas as irmãs. Essa festa não existiria se as irmãs não estivessem na presença do Senhor. 39 anos de oração. Quantas respostas de oração. Quantos desafios como este hoje aqui. É mais um desafio para a mulher que ora. Aleluia. Também aqui fico feliz de ver toda a diretoria aqui do campo de Camboriú. Um abraço para a pastora Marinês, deixo aqui. Para a Queline também, nós vamos estar em novembro, né, junto com as amadas ali. Já vão orando, porque eu já estou orando. Que só ele é que pode operar. A perna treme. A perna treme. Mas Deus nos dá ousadia. No Espírito Santo, e é nele que eu quero falar hoje, porque a ousadia quem dá é Ele, a sabedoria quem dá é Ele, a coragem quem dá é Ele, aleluia, e nós louvamos pela presença dEle que está agindo hoje aqui, e eu sei que ontem não foi diferente. Dizem que a fruta não cai longe do pé. A Samara foi minha aluna, e tenho certeza que foi uma bênção aqui. Fui diretora dela, conheci ela na primeira série, quando ela entrou na escola. E quando eu vejo ela assim sendo usada por Deus, meu coração se alegra e se alegra muito. Aleluia. Então o tema das amadas irmãs é: mova o ambiente pelo poder da oração. Nós este ano estamos nesse tema, todas as igrejas voltados para orar. E há muitos meios que os pastores hoje usam, utilizam, muitas didáticas que Deus dá para que a igreja ore. E para que muitos voltem à posição da oração. Só através dela é que temos vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos ali em Joinville, dentro do círculo de oração, ensinando para as irmãs em todas as congregações, em todos os setores, sobre o poder da oração simples. Baseado num livro que tem 12 capítulos, e nós então ali, em todo o campo de Joinville, é ministrado por capítulos o poder da oração simples. Pastor Sérgio, irmã Maria Helena, que também enviou um abraço a todos vocês, a toda a igreja, principalmente ao nosso pastor Júlio. Eles nos dão essa liberdade e a confiança de ministrar nas congregações. A oração simples também tem poder. Aquela oração do lavar da louça, aleluia, e as lágrimas rolam e nós ali orando, lavando a louça, varrendo uma casa. Essa oração Deus também recebe. O muito obrigado que você dá, Ele também recebe. Aquele alimento que rapidamente tu diz: Senhor, muito obrigada por esse alimento, abençoa, que nunca falte e nunca falta, porque Ele ouve. O poder da oração simples. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas queremos falar hoje sobre a presença do Espírito Santo. É a força mais poderosa que nós podemos sentir, que todo cristão, aleluia, não vê, mas sente. É a presença gloriosa do Espírito Santo, aleluia. Ela é tão poderosa que quando oramos e sentimos a presença dEle, ela nos traz uma coragem, uma ousadia, uma firmeza de fé até a vinda de Jesus. Para todo aquele que ora e que crê, aleluia.
Por quê, amados irmãos? Quando nós oramos, o Espírito Santo, ele trabalha por nós. Quando nós oramos, aleluia, ele está trabalhando de dentro para fora, no nosso coração. Porque o segredo da mudança é de dentro para fora. Aquele que busca uma aparência e que pensa que a transformação humana, ela é de fora para dentro, isso aí é uma anomalia. Porque o Senhor, ele olha o coração e ele trabalha no coração do homem e da mulher, e ele vai trabalhando, ele vai transformando. Porque aquele que procura se disfarçar de crente, aleluia, mas que não ore, que não sente a presença de Deus, a sua caminhada é curta. Choramandi como alabaxarabá. Aleluia! Mas quando ele transforma você de dentro para fora, ele transforma numa totalidade. E o poder transformador do Espírito Santo, ele começa a operar e começa a agir na nossa vida. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aí nós passamos a depender dEle, a perguntar para Ele, cantora. A estar na presença dEle e entender o que Ele quer conosco. Nós vemos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. Quando ali os discípulos estavam pescando, lançando a rede. E nós vemos que eles ali desanimados, mas em nenhum momento nós vemos eles pedindo a direção para onde lançar. Aí de repente o Senhor aparece, aleluia, para eles e pergunta: como é que foi toda esta pescaria? E ele diz: não pescamos nada, Senhor. A noite inteira nós batalhamos, nós lutamos, mas não pescamos nada. Aleluia. Mas de repente o Senhor diz assim: olha, lancem a rede para o outro lado. E eles obedeceram. E a Bíblia diz que não tiveram forças para puxar a tamanha quantidade de peixe que tiveram que puxar para os seus barcos. Assim também é conosco. Quando todas nós mulheres, aleluia, concordamos em algo, oramos a Deus, apresentamos: Senhor, toma a direção do tema, Senhor, toma a direção dos louvores, Senhor, toma a direção de quem vai ajudar na festa, quem vai ficar na portaria, quem vai dirigir os cultos. É uma bênção. Ainda que tenha as controvérsias, ainda que tenha as opiniões diversificadas, porque não somos máquinas, somos pessoas, somos humanos. Ainda que tenha, aleluia, a gente na dependência do Senhor, Ele vai ajeitando, Ele vai colocando as coisas no lugar, e nós vemos, amados, que Deus opera de uma forma sobrenatural. A passagem de João 14, que a irmã Ivone leu, nós vemos ali que os discípulos, aleluia, estavam temerosos, porque o Senhor estava comunicando a eles que estava chegando a sua hora, e que partiria, voltaria, aleluia, ao Pai, que padeceria, que morreria na cruz pelos nossos pecados. Mas ele disse assim: não ficam tristes, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês em toda a verdade, e Ele estará convosco para sempre, orientando, guiando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a promessa do Senhor aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vemos que Jesus foi assunto aos céus, depois de conviver por 40 dias ainda com os seus discípulos, de aparecer a eles e dizer que era real.
aleluia, que ele desceria a tumba, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e operou muitos milagres ainda, convenceu muitos corações nesses 40 dias, mas findando o seu tempo, a Bíblia diz que ele subiu aos céus entre as nuvens, e os discípulos ali olharam para ele, e no momento que viram ele, aleluia, ir ao encontro do Pai, e que anjos o levaram, entrou um temor nos seus corações, mas ele já tinha prometido, que eles não ficariam órfãos, mas entrou um temor nos seus corações, aleluia, e a perseguição começou, mas o Senhor disse, fiquem reunidos, e eles estavam reunidos no dia de Pentecoste, e era um dia de festa naquele lugar, porque era o dia de Pentecostes, era o dia de reunião de pessoas de várias nacionalidades, que vinham, aleluia, ali aquele local para cultuar, para buscar o seu Deus, e as pessoas que ali estavam, eram de várias nacionalidades, e os discípulos também foram, os cristãos, que já acreditavam no Senhor, e que tinham dedicado a sua vida ao Senhor, e estavam ali, naquele lugar, todos reunidos, porém, temerosos, com medo, aleluia, porque tem situações que nos traz medo, insegurança, aleluia, e no momento em que ali estavam reunidos, orando ao Senhor, buscando aquele consolador que ele tinha prometido, ele na sua oração, na sua convicção de oração, a palavra do Senhor diz que de repente um olha para o outro, e vê sobre a sua cabeça uma chama, como que de fogo, olha para o outro lado e vê que aquela chama está na cabeça de cada um que estava naquele local, e aquele fogo, aquela presença, aleluia, do Senhor tomou o ambiente, e quando eles foram pronunciar alguma palavra, eles já falaram em língua estranha. Pastor Edecir e irmã Ivone, quando aceitamos Jesus, está ali o irmão Pedro que viu. Nós fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia. E é tão interessante que eu lembro como se fosse hoje. Porque quando somos batizados em língua, aleluia, nós entendemos que não é algo humano, mas é algo que desce do céu sobre a nossa vida. E nós não queremos parar, e aquela alegria tomou aquele lugar. E lá fora as pessoas que estavam caminhando pelas ruas escutaram aquele barulho. Mas é tão interessante, porque as pessoas lá fora ouviam Deus falar da sua nacionalidade, na sua língua e no seu dialeto. Dialeto, quem é missionário sabe, porque é uma língua falada numa tribo pequena, é um pequeno número que fala a sua língua. Mas naquele dia, o poder de Deus encheu o templo, e pessoas ouviam Deus falar com eles em dialeto, em língua estranha, aleluia, na sua própria nacionalidade. Em Joinville nós tínhamos um pastor Pedro Paulo Fernandes. Bom, Júlio deve lembrar, não sei se mais alguém aqui lembra. Ele era muito conhecido, era um pastor que evangelizava presídio, ônibus, mansão, casebre, operário. Ele evangelizava, empresário. Ele entrava na loja, todos conheciam o pastor Pedro Paulo. E ele conta, porque tínhamos uma amizade com ele, meu esposo e eu, sempre íamos na casa dele com a irmã Leninha, sua esposa, conversar. E chegou um dia, ele disse assim:
me aconteceu algo inusitado. Um empresário aqui de Joinville, que sempre me chamava para orar por ele, adoeceu. E ele tem filhos que moram no exterior. E ele ficou muito mal, à morte. Mandou chamar os filhos. E todos estavam na casa dele naquele dia. E me mandou chamar para eu orar por ele. E quando eu cheguei lá, comecei a orar por ele, que estava na cama deitado. De repente eu comecei a orar em língua estranha. E comecei a orar em língua estranha. Pastor Pedro Paulo não tinha 4ª série. E um dos filhos do empresário olhava para o pastor Pedro Paulo, olhava para o pai, caminhava para lá, caminhava para cá na sala, entrava no quarto de novo, saía, ia para a sala. Ele não sabia o que fazer. Aí ele chegou perto de um irmão e disse assim: quem é esse homem? É o pastor Pedro Paulo, amigo do pai. Que formação ele tem? Que faculdade ele é formado? Ele disse assim: não sei, eu não conheço, é um homem simples, acho que tem a 4ª série. E como é que ele está falando comigo em inglês? Dizendo para mim que Jesus me ama, que eu preciso consertar a minha vida, que eu preciso aceitá-lo como meu Salvador, fluentemente. Choramantriabaha e Canturiahamar. É isso que ele faz. O sobrenatural de Deus. Tu continua provando o sobrenatural de Deus? Tu está sentindo o sobrenatural de Deus na tua vida? Tu continua vendo milagres, poder e maravilhas? Porque aqueles homens, quando saíram do cenáculo, eles saíram dali homens diferentes, homens com ousadia. Pedro, que era tímido e gaguejava e tinha medo, ele começou a pregar fluentemente e atraiu 3.000 almas na sua pregação. Quando o homem aceita Jesus, quando a mulher aceita Jesus na sua vida e busca a presença do Espírito Santo, ele começa a dar sabedoria, ele dá ousadia, ele dá entendimento, ele dá estratégia, ele dá métodos para você ganhar almas para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles homens sentiram mudanças, porque eles foram capacitados para pregar, sem medo, sem timidez e sem vergonha. Eles realizaram feitos milagrosos. Atos dos Apóstolos diz que quando Pedro e João foram ao templo orar, buscar a presença de Deus, tinha um coxo na porta do templo. Havia no templo 2 portas, uma lateral como essa e uma na principal. E aquele coxo a família trazia e deixava na parte de fora do templo, na porta principal. E ele visualizava quem vinha ao templo. E de repente ele olha aqueles 2 homens subindo para orar. E ele se ajeitou ali. Ele era coxo há 40 anos. Não andava, não se movimentava. Mas quando Pedro e João se aproximaram dele, ele estica a mão e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho, o poder de Deus está em mim. A oração que eu tenho, a sabedoria e a virtude do Senhor, eu tenho. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, te levanta e anda. A Bíblia diz que na mesma hora aquele homem, segurando na mão dele, se firmou dos tornozelos, porque nunca tinha caminhado. Deu o primeiro passo, deu o segundo passo, deu o terceiro, e quando ele viu suas pernas firmes no chão, ele poderia ter voltado para casa,
Ele poderia ter ido aos seus parentes. Ele poderia chegar em casa e contar aquelas pessoas que traziam e deixavam ele ali: olha como eu estou. Mas ele quis conhecer o que tinha dentro daquele templo. 40 anos traziam ele e deixavam à margem do templo. Na primeira oportunidade ele entrou no templo e ele viu que lindo lustre que tem, que lindos músicos que tem aqui nessa igreja, que lindo é os bancos, as cadeiras, os enfeites que tem nesse templo. Ele entra, ele salta, ele se alegra, porque ele só ouvia a margem do templo. Quantos dos nossos estão à margem do templo? Talvez até um filho. Hoje Deus me prometeu de novo aqui a promessa de uma filha que está fora, à margem do templo. Mas se porventura hoje alguém te convidou para entrar, o Senhor te vê. Se tu estava à margem do templo, o Senhor te vê. Aleluia! Porque Ele é que te colocou aqui. Ele é que te trouxe aqui. E Ele quer curar a tua vida, o teu coração, os teus pensamentos, a tua fala, o teu proceder. Ele quer te libertar. Quer te libertar do cigarro, quer te libertar do vício, da droga, da prostituição. Ele quer te dar força, porque tu não tem mais força. Xaramandiriyomaha. E o povo, quando viu aquele homem, porque nunca tinham visto ele dentro do templo, eles ficaram muito assustados. E começaram a olhar, admirados para ele. Porque ele entrava, ele saltava e a alegria dele era grande. Ele tinha sido curado. E ele estava no templo do Senhor. Aleluia! Glorificando a Deus e adorando ao Senhor. E não é diferente hoje esse poder que Pedro, que João, no nome de Jesus, faziam milagre e operavam. Continua nos dias atuais. Eles continuaram salvando, eles continuaram curando, eles continuaram falando do amor de Jesus que é poderoso. Eles continuaram a falar deste poder que move qualquer ambiente e que transforma qualquer vida. Eles continuaram discernindo erros, confrontando o mal, ressuscitando mortos. Aleluia. Porque é um poder para nós. A Bíblia diz que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Charamante Kaya Sorimar. O verão do ano passado, um bebê de uma família recém-convertida lá de Joinville, uma criancinha de 2 anos caiu na piscina e morreu ali na piscina. E os pais foram lá tirar aquela criança, enlearam nos lençóis, levaram, colocaram no carro. E o menino da família de 13 anos, ele se ajoelha na brita e ele começa a orar a Deus: Jesus, não deixe o meu irmão morrer. Jesus, não deixe meu irmão morrer. Jesus, salva a vida do meu irmãozinho. Senhor, nós agora te servimos. Eu conheço e sei que tu pode ressuscitar o meu irmão. Alguém da família que ficou em casa, ficou observando aquele menino de 13 anos e filmou a oração dele. O pai levou para o hospital. E a mãe foi junto e ele ficou ali
Pastor Júlio, com joelhinhos da brita, orando, até alguém dizer: o teu irmão está vivo. Pode levantar, ele está vivo. E a filmagem daquela criança foi mandada para as redes sociais e vagou. Os jornais entrevistaram: o que é que você pensou? O que é que você esperava? Ele disse: eu esperava isso, porque o Deus que eu sirvo, Ele ressuscita morto. Nós, na minha casa, com meu esposo e o meu netinho de 1 ano e meio, passamos pelo mesmo testemunho. Pastor Edecir deitou ele na pedra da piscina e ali orou por ele. E o Noah saiu do hospital com alguém dizendo: venham buscar logo, porque ele não para aqui. É para mim, é para você. O poder que Deus nos dá, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, é o mesmo poder hoje. E hoje Ele lança aqui um glorioso convite que está em João capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e prove desse poder. Se alguém tem sede, aleluia, tem uma vida transformada como aquele coxo teve. Se alguém tem sede, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E no versículo 38 e 39 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu interior. É um novo ambiente pelo poder da oração. É um novo ambiente pelo poder da oração. Este dínamo da vida, o Espírito Santo que está movendo este ambiente, é pelo poder da oração. Aleluia. Seja conduzido e guiado por esse Espírito. A coisa mais tremenda que pode ter é quando alguém lembra de nós. Nós vemos o rei Davi, nos seus tantos compromissos que tinha, um dia parando, pensando como nós também fazemos, paramos, pensamos, lembramos, meditamos, lançamos pensamento fora. Ele disse assim: será que alguém da casa de Saul? Será que ainda tem alguém lá da casa de Saul? Eu sinto algo queimar dentro de mim. Se tiver alguém, eu quero abençoar. Aí alguém disse assim: tem Mefibosete, está lá esquecido, talvez no último banco, talvez no canto do banco, Erabacaturi Mandahai, talvez até está sentado lá na calçada ouvindo, está lá esquecido, ninguém lembra dele, está lá em Lodibar, terra dos esquecidos. Aí o rei diz assim: olha, vai lá e chamem ele, me tragam ele aqui, Senhor. Está estragado, é coxo das pernas, Senhor, não é perfeito para trazer diante do rei. Mas quem diz que o rei quer perfeito aqui? Quem diz que o rei quer perfeito? Que o rei quer certinho? Somente traga para o rei, ele sabe o que faz.
e trouxeram o Mefibosete torto, todo torto. E quando o Mefibosete chega diante do rei, ele se joga e coloca o rosto em terra. E o Senhor, aleluia, o recebe. E Davi diz assim: te levanta, meu filho, venha se assentar aqui na mesa do rei. Há alimento para ti, há vestimenta para ti, há um quarto para ti, há uma posição para ti neste lugar que ninguém tomou. Uribati Obihaya. Talvez você está aqui e o Senhor diz: há um lugar para ti aqui, há um banquete para ti aqui, há um renovo de Deus para você nessa noite. Deus quer te usar em mistério. A profecia, o dom que tu recebeu, Ele quer restituir hoje aqui. E Ele não deixa nada para trás. Ele te dá aquilo que é teu, aquilo que pertence a ti. Aleluia. E se tu queres receber, esta é uma noite oportuna, porque as servas de Deus, Monte Sião, oraram para que esse ambiente fosse movido pelo poder da oração. E o Senhor está aqui. E eu te convido a ficar de pé. Vamos orar, pastor.